Fala, torcedor! Odair aqui, bem-vindo ao canal Atá, um canal onde nós falamos de Grêmio e de Inter, e agora para falar de Grêmio nesse conteúdo. Grêmio que recentemente, há poucas horas, decretou a sua estreia com vitória na Copa do Brasil, passou pelo Campinense, ou pela Campinense, uma vitória tranquila de 2-0. Inclusive podia ter sido mais, né? Você viu o jogo aí, se não fosse o bom goleiro do Campinense, nós poderíamos ter tido um resultado mais elástico. Mas a despeito disso, eu acho que o Grêmio até não jogou com tanta intensidade, porque, claro, já estava de olho no Grenal, né? Que é o compromisso moralmente mais importante, embora a Copa do Brasil, no fim das contas, seja de fato mais importante do que esse Grenal 4-3-8 que nós temos pela frente. Vamos falar bastante do Grenal, mas agora eu quero conversar um pouquinho sobre a vitória do Grêmio. 2-0, tranquilo, como eu falei, com grande atuação do goleiro da Campinense. Agora o Grêmio joga contra a Ferroviária na Arena na próxima fase, o que nos leva a crer também que o Grêmio vai acabar avançando mais um pouco na Copa do Brasil. De cara, já gostaria de saber da tua expectativa, se tu tem a expectativa de que o Grêmio vá longe nessa Copa do Brasil. É um ano de remontagem da moral, da autoestima do Grêmio, 2 anos ou até mais, onde o Grêmio vive só de Campeonato Gaúcho, mas mesmo assim com um desempenho e maltratando o torcedor, né? Rebaixamento, depois Série B, e agora é o ano da autoestima ser resgatada, né? Mas assim, a gente não pode deixar de observar que essa vitória, essa classificação do Grêmio trouxe algumas confirmações, trouxe algumas impressões que nós tínhamos e acabaram sendo confirmadas no jogo de ontem, mesmo que tenha sido contra um adversário um pouco mais fraco, mas melhor do que os adversários do Gauchão. Então foi um teste um pouquinho melhor. A primeira coisa que nós podemos falar é que nós encontramos, né, uma forma de jogar. Talvez tenhamos encontrado meio que por uma obra do acaso também, não querendo tirar os méritos do Renato, da comissão técnica, mas eu acho que o Grêmio também foi induzido a jogar dessa forma, ou seja, como nós falamos num outro conteúdo também, com os 3 meias, ou seja, o Cristaldo, o Vina e o Bitelo. Especialmente o Vina e o Bitelo, que começam jogando um pela direita e outro pela esquerda e depois vão intercalando, e o Cristaldo fica um pouco mais centralizado, o Cristaldo que foi a grande figura do time do Grêmio de ontem, né? Então nós vimos que o Grêmio ele tem essa qualidade nos três jogadores que jogam próximos do Suárez, e o Grêmio tem hoje uma novidade em relação ao Grêmio, até mesmo ao Grêmio que dava certo há anos atrás. Mas antes de contar a impressão que eu tive, o que é que o Grêmio descobriu e que achou de importante, de interessante no time, eu quero te pedir para dar o teu like, te inscrever no canal. Você está vendo que a gente fazendo conteúdo de qualidade aí quase que diariamente. Então, por favor, cresce com a gente, participa do crescimento do canal. Agora, o que a gente pode observar que realmente acontece é que, por exemplo, falando só desse ano, o Cristaldo, em comparação com ele mesmo, já cresceu muito. Esse esquema, esse posicionamento dos 2 jogadores de meio junto com ele fizeram com que o Cristaldo crescesse muito, e também isso já aconteceu com o Novo Hamburgo, isso é uma confirmação. Agora, só um detalhezinho, se melhorar a pontaria, vai ser melhor ainda, né? Porque aí nós vamos ter... ontem nós tivemos muitas oportunidades que foram perdidas por causa do erro de finalização da jogada, o erro de acabamento da jogada. Se nós tivermos um pouquinho mais de talvez sorte ou até mesmo de calma na hora de concluir as jogadas, a gente vai ter um resultado melhor, especialmente nesses jogos contra times pequenos, onde é imperativo que a gente faça mais gols, né, até para mostrar realmente a qualidade do time. Agora, algumas coisas que precisam ser ditas é que esse esquema que o Grêmio encontrou, na verdade é o mesmo esquema, mas com posicionamento diferente, ou seja, sem um jogador tanto de meio de campo, mas de extrema, como era o Ferreirinha, que vai lá, é um atacante, mas jogava mais num bloco de meio, se juntando ao ataque. Mas agora nós temos uma linha de 3 atacantes, podemos dizer que são 3 atacantes, que são 3 meio-campistas que atacam muito, e eles se juntam ao Suárez. E é interessante que eles fazem aqueles tabelamentos rápidos, aqueles passes ágeis. E o diferente que eu quero citar é que o Grêmio tinha essa troca de passes intensa também há anos atrás, no Grêmio do Renato, mas era uma troca de passes em 10 metros antes,
né? Era uma troca de passe que não causava nenhum tipo de agressividade ao adversário, e era uma troca de passes muito mais lenta, até por característica dos jogadores, né? Você tá aqui, Douglas, o nosso pifador, o Maicon, o Arthur nos tempos áureos, citando os mais exponentes, né? Então era uma troca de passe de cercar o adversário. E essa troca de passe agora é uma troca de passe mais agressiva. Então o que eu quero dizer é que a gente está encontrando um jeito de jogar. Esperamos que no Grenal isso confirme. Vai ser um grande teste, porque é no Grenal que nós vamos ter um adversário realmente à altura para saber se essa troca de passes, se essa velocidade que o Soares impõe por ser um jogador muito inteligente, ela vai se confirmar contra um adversário realmente mais importante como é o Internacional. Três detalhezinhos, três aspectos individuais que eu quero falar para finalizar. Vila Sante tem que ser titular, Renato, não tem como tirar o Vila Sante. Ontem ele mostrou que ele é o jogador. Eu não gosto nada dessas expressões emprestadas que a gente pega de fora, mas vocês vão entender quando eu falar box to box. Ele foi esse jogador que jogou nas duas áreas, uma saída bem mais qualificada, defendeu dentro da proposta do Campinense, né, que enfim não tinha tantos recursos técnicos, mas ele deu uma proteção para o sistema defensivo. O Vila Sante, ele tem uma saída qualificada no sentido de sair protegendo já o time no toque de bola, então não tem como tirar o Vila Sante. O Renato que resolva, é um problema bom que ele tem, não sei quem ele vai tirar do time, mas o Vila Sante não pode sair. Espero que ele não cometa esse erro no Grenal. João Pedro, gostei, mais uma vez fez um jogo correto. João Pedro, lateral direito, acho que vai acabar ganhando a posição do Fábio. João Pedro que não teve um bom desempenho no Bahia, não teve um bom desempenho no Corinthians, também foi para o Porto de Portugal e acabou não tendo um grande aproveitamento também. É verdade que ele não vem de bons aproveitamentos, mas é um jogador que é jovem ainda. E eu gostei do João Pedro, eu acho que ele tem tudo para assumir essa posição de lateral, na lateral direita. E é óbvio, não dá para deixar de falar do Ferreirinha, que fez o gol. Foi o Ferreirinha de sempre, insinuante, causando dificuldades para o sistema defensivo do adversário. Mas eu acho que o Ferreirinha, o lugar dele hoje, se eu pudesse ter um voto importante para escalar o time do Grêmio, o Ferreirinha seria banco. Seria uma grande opção. E olha só, é um problema que o Renato já tem. O Renato já tem opções melhores no banco se colocar o Ferreirinha, por exemplo, no banco. Porque para mim o Ferreirinha ele não deve sair jogando, ele é uma excelente opção para o segundo tempo. Ou seja, esse encaixe que o Grêmio encontrou no meio de campo já cria também alternativas para uma segunda etapa, talvez para um time muito mais fechado que precisa de um recurso de um jogador jogando com a individualidade. Mas é isso, gente. Obrigado por acompanhar, obrigado pelo like que você já deixou, te inscreve no canal, participa do crescimento do canal com a gente, aguarde mais conteúdos em breve antes do Grenal, e nós temos aqui também, saindo agora, nesse mesmo momento, praticamente um conteúdo sobre Inter, novidades no caso Ener Valencia. Então eu conto contigo, por favor, deixe teu like, compartilhe, comente e participe do crescimento do canal. Valeu, fui!